Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz, amados irmãos. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês para partilharmos a Santa Liturgia da Palavra de hoje. Terceira semana da Páscoa, sexta-feira. Oremos. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine, tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje é extraída do Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 ao 46. E o Evangelho de hoje é extraído de São João, capítulo 6, versículo 44 ao 51. Ouçamos o Santo Evangelho. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este pão é o que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, eu queria fazer um link com uma palavra de Jesus que está aqui no Evangelho de hoje, com a primeira leitura de hoje. Jesus diz assim, está escrito, versículo 45, está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem a mim. Meus amados irmãos, os profetas disseram que Deus ensinará o seu povo. E Jesus também diz aqui que ninguém pode vir a mim se meu Pai que me enviou não o atrair. Então vejamos. O povo de Deus será ensinado por Deus. Agora como? Eu lembro-me de uma palavra onde Jesus diz assim: existem muitas ovelhas que ainda não fazem parte do meu aprisco. Elas precisam ouvir a minha voz para que possam fazer parte dela. Na época de Jesus, entendemos que Jesus estava conosco, Jesus habitava no meio do povo. Ele mesmo falava e eles poderiam ouvir a voz de Jesus. Hoje, Jesus não está fisicamente no nosso meio. Então, como se dará esse ouvir a voz de Jesus? O Evangelho de hoje diz que o próprio Deus, pela boca dos profetas, disse que e todos serão ensinados por Deus. Como se dará isso, meus amados irmãos? A explicação, o entendimento para esta palavra de Jesus a respeito das ovelhas que estão fora do aprisco e precisam ouvir a sua voz, a respeito de que o próprio Deus atrairá os seus servos para Jesus e o próprio Deus os instruirá.
Não é porque Deus irá descer do céu para falar para as pessoas. Não é porque Deus vai mandar Jesus de novo para falar para as pessoas. Mas façamos um link com a primeira leitura de hoje. A primeira leitura de hoje do Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 ao 46, nos traz aquele fato extraordinário da ação do Espírito Santo, ou seja, de Deus, querendo instruir os seus eleitos, querendo instruir o seu povo, aquele fato extraordinário que o Espírito Santo vai até Filipe e diz a Filipe que existe um homem, um um eunuco que está descendo de Jerusalém para Gaza, porque ele foi lá para Jerusalém para adorar a Deus. E aquele homem precisava ser instruído para conhecer verdadeiramente o Deus que ele adorava. Porque os judeus, aqueles que se convertiam ao judaísmo, eles eram tementes a Yahvé e o adoravam, o prestavam culto. Mas, porém, prestavam culto naquilo que era restrição da lei, naquilo que a lei instruía a fazer. E o Espírito Santo diz a Filipe: vai ao encontro daquele homem. Filipe vai, desce para o caminho, e lá ele vê o eunuco no seu carro, ou seja, na sua carruagem, lendo o profeta Isaías. E aquela passagem do profeta Isaías falava exatamente do cordeiro, do servo, que era como um cordeiro, levado ao matadouro, e que de sua boca não saiu palavra injuriosa alguma. Ou seja, aquela passagem do profeta Isaías falava a respeito de Jesus. Mas Filipe, quando pergunta: entendes tu o que estás lendo? O eunuco diz: como posso entender se não há quem me explique? O profeta está falando dele mesmo ou de alguém? Ou de algum outro? E Filipe vai e explica toda a escritura, desde do Gênesis até o último dos profetas. E explica tudo, fazendo uma alusão a Jesus. Todo o Antigo Testamento é uma imagem daquilo que seria o Cristo. É um tipo de imagem. Tudo que estava nos profetas, como Pedro disse, nos profetas, nos salmos e na lei, tudo se tratava de Jesus. Então, Jesus disse: o meu Pai atrairá os meus servos, e todos serão instruídos por Deus. Instruído como? Da maneira que Filipe, pela ação do Espírito Santo, que é Deus, instrui o eunuco. Filipe explica as Sagradas Escrituras ao eunuco de uma maneira tão extraordinária, semelhantemente àquilo que Jesus fez no caminho de Emaús, explicando a Sagrada Escritura àqueles 2 discípulos de Emaús. E ali Jesus fez aquilo e ardia o coração daqueles discípulos. A mesma coisa Filipe faz com o eunuco. E o eunuco fica tão extraordinário, ou melhor, tão estupefato com aquilo que é extraordinário da Sagrada Escritura a respeito de Jesus, que com certeza Filipe fala da necessidade do ser batizado para ser salvo. E aqui eu quero abrir um parênteses. Muitas doutrinas que estão surgindo até dentro do cristianismo exclui o batismo e a necessidade do batismo para a salvação e a remissão dos pecados. Aqui nós podemos ver nitidamente Filipe fala da importância do batismo e da necessidade do batismo para ser salvo. Aquilo que Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Filipe fala da importância do batismo para o eunuco, e o eunuco diz, quando encontra um riacho: Filipe, aqui tem água, o que me impede de ser batizado?
E diz que os dois desceram da carruagem, foram até aquele riacho, e Filipe batiza o eunuco. Ou seja, o batismo nos dá essa graça de nos tornarmos filhos de Deus, membros do corpo de Cristo, que é a igreja, perdão do pecado original que caiu sobre nós, o pecado de Adão e Eva, a culpa original. E o mais importante, nos garante a salvação eterna. Precisamos, meus amados irmãos, compreender isso. Jesus diz que todos que o Pai atrair virá a Jesus. Jesus vai dizendo para que eles virão. Eles virão para serem alimentados por Jesus. Hoje nós somos atraídos por Deus para sermos alimentados por Jesus. E alimentados pelo quê? Qual é esse alimento? Esse alimento, meu amado irmão, minha amada irmã, é a Santíssima Eucaristia. É a Santíssima Palavra que é proclamada na missa. É a vida de oração. É a vida na caridade, no Espírito de Cristo. É a vida de amor ao próximo. É a vida de amor à Santa Igreja de Jesus. É a vida de amor ao próprio Jesus, principalmente Jesus ressuscitado. Aí está o fundamento basilar da nossa fé. Jesus diz: em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este pão é o que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Que pão é este? Ele diz no versículo 51, eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a Santíssima Eucaristia, Jesus vivo no altar do sacramento. Jesus transubstanciado no pão e no vinho, ou melhor, o pão e o vinho transubstanciado em Jesus. É um alimento que nos garante a vida eterna. É o alimento que perdura para toda a vida. Quem dele comer não terá mais fome. Quem dele comer não terá mais sede. Quem de Jesus se alimenta não fica procurando outros alimentos, mas pelo contrário, vive uma vida íntima com o próprio Senhor Jesus. Por isso, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, peçamos ao Senhor a graça de sermos um só com Ele. O Espírito Santo instruiu Filipe, instruiu aquele eunuco. O Espírito Santo, que é o próprio Deus, na terceira pessoa da Santíssima Trindade, também quer me instruir e te instruir a viver em comunhão com o Senhor Jesus. Peçamos ao Senhor essa graça e digamos a Ele: Senhor, dai-me a graça de ser alimentado pelo Teu corpo e pelo Teu sangue. Dai-me a graça, Senhor, de quando ver Tu mesmo sendo erguido no altar pelas mãos do sacerdote, poder dizer: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Poder dizer: corpo de Cristo, salvai-me. Alma de Cristo, libertai-me. Sangue do lado de Cristo, inebriai-me. E que nós possamos mergulhar nesse mistério da Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Curta o canal, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos e vamos evangelizar.